Olá pessoal, eu sou o professor Sandro Viegas. Esse vídeo é uma gravação do slide que eu fiz para apresentação da minha monografia, curso de pós-graduação, especialização em mídias, mídias na educação. O tema da monografia então era a produção de videoaulas para o YouTube. Então as etapas desse trabalho são a introdução, o referencial teórico, as etapas de produção de videoaulas e a metodologia de pesquisa e as considerações finais. Na introdução, então, foi tratado as questões sobre as videoaulas, visando não somente o ensino básico, mas como também a preparação para o vestibular, Enem e concursos. Objetivos. No que diz respeito aos objetivos gerais, a ideia foi analisar e avaliar a produção de videoaulas, mais especificamente nas disciplinas em que atuo ou já atuei durante minha carreira no magistério. Isso não quer dizer que esse material não possa ser adaptado para outras áreas do ensino. Referencial teórico. Segundo o professor José Manuel Moran, 1995, o vídeo é um recurso pedagógico do qual o professor deve se cercar, uma vez que é motivador para os alunos. Com o vídeo, o professor pode utilizar efeitos, imagens e animações que nem sempre é possível na aula presencial com quadro. Para o professor Fernando José Espanhol, de 2005, a videoaula é um recurso audiovisual produzido para atingir objetivos específicos da aprendizagem. Problema de pesquisa. O ponto de partida para a elaboração desse trabalho foi pensando em responder a seguinte pergunta: como produzir videoaulas de qualidade, que tenha baixo custo, que proporcione uma melhora no processo de ensino e aprendizagem? Etapas da produção de videoaulas: roteiro, filmagem, gravação de áudio, iluminação, chroma key, softwares de edição e produção dos vídeos. Roteiro. Este roteiro é um exemplo de como o vídeo pode ser planejado antes da gravação. Foi elaborado para uma atividade da disciplina de produção de vídeo educacional do curso de mídias. O vídeo era uma animação, no qual o apresentador era o meu avatar, criado no VOC, explicando as planificações dos sólidos geométricos no GeoGebra. Cada fala tem um tempo de duração pré-determinado. Na maioria dos meus vídeos, o roteiro é o próprio slide, que são os mesmos dados em aula. As etapas do roteiro podem ser a escaleta, que são as ideias iniciais, o argumento, texto tipo uma redação do ensino médio, o roteiro literário, que é o roteiro propriamente dito, o roteiro técnico e a divisão em partes, ou seja, o roteiro decupado. Filmagem. Uma das opções para fazer a filmagem é a utilização da câmera digital compacta. Fazendo uma comparação com as profissionais, elas são mais fáceis de operar, têm preço mais acessível e fazem filmagens com média de 8 a 14 megapixels. A próxima opção para filmagem são os smartphones. A grande vantagem é que hoje em dia a maioria das pessoas tem smartphone que utilizam para fazer ligações, acessar a internet, enviar mensagens e tirar fotos. Fazem filmagens com uma resolução de 3 a 12 megapixels, com um custo a partir de R$300. A outra opção que temos é a webcam. Uma das grandes vantagens é que o vídeo é salvo diretamente no computador. O custo é bem menor que as câmeras digitais e os smartphones. Encontra-se webcams com preços variáveis. Uma webcam de 15 megapixels, por exemplo, custa em torno de R$300. Gravação de áudio. Existem diversos tipos de gravadores de áudio, gravadores externos e gravadores internos. Um gravador externo de áudio. O custo ainda é muito alto, a partir de R$500, proporciona uma melhor qualidade de gravação de áudio. A outra opção que temos é os gravadores internos de áudio, o headset, o lapela e o microfone condensador. Outro ponto muito importante se observar é a iluminação. Temos 3 tipos de iluminação: a luz principal, a luz secundária e a backlight. O ideal é que a iluminação principal, tanto no sentido vertical como no horizontal, deve ficar a 45 graus da linha horizontal da visão do apresentador.
ela fornece a luz básica da cena. A luz secundária atenua as sombras sem eliminá-las totalmente, fica ao lado do ponto de filmagem. A iluminação backlight ou contraluz tem a função de moldar o rosto e também é muito útil para diminuir as sombras quando se utiliza o efeito chroma key, que será tratado mais adiante. Essas duas imagens são do softbox que fiz em casa, dois com base de PVC, a altura é definida conforme a preferência de cada um, e dois feitos com caixa de leite, a parte interna com alumínio ajuda a refletir a luz. Essas são colocadas atrás do apresentador quando se utiliza o fundo verde para o efeito chroma key, usado tanto para fotos como para vídeos. Chroma key é um efeito visual utilizado para se fazer o recorte. Utiliza-se um fundo verde, azul ou vermelho. Esse efeito é possível porque os algoritmos utilizados pelos softwares na pós-produção funcionam melhor com uma das três cores básicas. E por que utiliza-se mais o verde? Simplesmente porque existem menos objetos verdes. Então esse modelo que eu apresento aqui, ele tem uma estrutura, né, onde é fixado o pano verde. Ele pode ser feito de PVC ou preso, né, no varal de uma cortina. Aqui então uma foto tirada com esse fundo verde, nota-se que não tem nenhuma sombra, né? Então o ideal, quanto menos sombra possível, melhor, mais vai facilitar o recorte. Se tiver alguma sombra, né, vão ficar manchas verdes em torno da imagem do apresentador. Aqui então, depois do recorte, né, feito no software de imagens, né? E aqui então, essa mesma imagem com alguns efeitos inserida num fundo, né, para fazer a thumbnail, né, ou a miniatura do vídeo. Softwares de áudio e vídeo. Primeiro então vamos falar dos softwares de áudio. Tem algumas opções pagas, né, como por exemplo o SoundForge, e a opção gratuita, né, o Audacity. O Audacity é um programa bem completo, totalmente gratuito, totalmente em português brasileiro. Então ele é bem simples de utilizar e basicamente, né, pode-se tirar com ele os ruídos do áudio, né, os chiados, normalizar o som. Aqui nós temos o gráfico desse áudio, né? Se a pessoa tem uma voz mais grave, pode-se deixar um pouco mais aguda, ou ao contrário, né, se tiver uma voz mais aguda, pode-se deixar um pouco mais grave. Depois então vamos falar dos editores de vídeo. Dentre eles, né, nós temos várias possibilidades, né, como por exemplo o Adobe Premiere, né, o Camtasia, né, o After Effects, e outra opção gratuita seria o Filmora. Para que serve esses editores de vídeo? Né? Para sincronizar os áudios, para inserir efeitos, transições, e esses vídeos devem ter 1280 por 720 pixels para que o YouTube aceite esse vídeo. Thumbnails são aquelas miniaturas das imagens que aparecem no YouTube. É uma boa maneira de divulgação do canal, então quanto mais atrativa, melhor. As pessoas são muito atraídas pelo visual. Softwares de edição de imagens. Pode ser utilizado o Adobe Photoshop, que seria uma opção paga, o Photoscape, que é uma opção totalmente gratuita, né, em português, ou o GIMP também é outra opção gratuita. Algumas funções disponíveis no YouTube. Então primeiro vamos ver o título. Ajuda a encontrar a videoaula na busca, deve ter informações que de fato apareçam na explicação. Caso contrário, a pessoa irá acessar e quando ver que o vídeo não apresenta o que promete, acaba saindo, o que prejudica a retenção, que é muito importante para o crescimento do canal e monetização. É importante colocar o nome do canal no final do título, pode ajudar no motor de busca. Descrição dos vídeos, é onde aparecem todas as informações sobre o vídeo, também na ajuda para a procura e também para que os espectadores entendam o que eles irão assistir. Exemplo, pode-se explicar um conteúdo e disponibilizar o link da apostila para download. As tags é onde se coloca todas as palavras-chave que facilitam que o vídeo seja encontrado. O local para o upload da miniatura, né, a thumbnail, você vai procurar a sua imagem, a imagem que foi criada no seu computador. Já o Google Analytics
é onde são disponibilizadas todas as estatísticas do canal. É importante para saber como está se comportando o visitante ou inscrito, com o tempo médio da visualização, origem dos telespectadores, tipo de equipamento que estão utilizando para assistir o vídeo, entre outras informações. O local para comentários, é sempre interessante dar um feedback para os inscritos, são nossos alunos virtuais. Metodologia de pesquisa. Utilizei o canal do Professor Viegas no YouTube e o blog do Professor Viegas como laboratório de pesquisa. Para fazer a pesquisa, foram utilizados questionários online elaborados no Google Docs. Aqui então temos um exemplo de uma atividade com permutação de elementos repetidos e o teorema das áreas. No primeiro gráfico, o vídeo sobre permutação com elementos repetidos elaborado pelo Professor Viegas ajudou você a entender o conteúdo? 97,1% responderam que sim. Você compartilharia esse vídeo em uma rede social ou indicaria para algum amigo? 88,2% responderam que sim. Nessa outra questão, questão 3, da atividade de permutação, você gostou do canal do Professor Viegas no YouTube? 94,1% responderam que sim. 5,9% mais ou menos. E nessa questão 2 da atividade de teorema das áreas, você gostaria que fossem feitos outros vídeos de matemática? 97% responderam que sim e 3% responderam que não. Dispositivos de acesso. Através do Google Analytics do canal do Professor Viegas, pode-se observar que 52,4% utilizam um computador para acessar os vídeos e 44% utilizam um dispositivo móvel. Considerações finais. O uso do YouTube para o ensino é uma tendência. Cada vez mais canais de educação estão surgindo e a procura de vídeos sobre o ensino cresce na mesma proporção. Pode citar alguns canais famosos de matemática, por exemplo, o Matemática Rio, que tem 1,3 milhões de inscritos, o Ferreto Matemático, que tem 1,7 milhões de inscritos, o Me Salva, que tem 1,7 milhões de inscritos, Matemática e Exercícios 400 mil, o Descomplica 1,7 milhões e o Vestibulândia com 805 mil. É necessário pouco investimento para se construir um canal no YouTube. E de acordo com as análises estatísticas, constatou-se que há aprovação na utilização de videoaulas. O link desse artigo sobre a produção de videoaulas para o YouTube vai estar disponível na descrição desse vídeo. Professores não serão substituídos pela tecnologia, mas o professor que não usar a tecnologia fracassará como educador na era do conhecimento. Montanarte, 2010.